presidente? Bom, pessoal, eu vou abrir e vou falar, tá? Bom dia a todos, iniciando a sessão do dia 4 de junho, 9 horas, parte da manhã. Vamos começar com os processos da parte da manhã, pelo número 150, com o número 160 da pauta, que tem sustentação oral, de relatoria da conselheira Lívia, e depois passaremos à ordem da pauta, 156 em diante. E no final voltaremos para o 13, que é do primeiro dia, ok? Então, conselheira Lívia, a senhora está com a palavra. Estou abrindo aqui o arquivo, só um minutinho. Ele resolveu abrir da pasta T, tá demorando um pouquinho mais, só. Tá indo. RLJ Participações, né? Recurso da Fazenda. Por contrariedade à lei, em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, de 2006. Tá? Reproduz a ementa. O auto de infração combatido formaliza a cobrança de RCS referentes aos trimestres de janeiro de 97 a dezembro de 2001, regime de lucro arbitrado, em razão de o contribuinte, não obstante reiteradas intimações, não ter apresentado os livros e documentos, então 533 do RIR 99. A multa de ofício foi aplicada em percentual agravado. Ante a redução da multa percentual de 75 pela turma jogadora, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, alegando contrariedade ao parágrafo 2º do artigo 44 da 9430, e produz os termos aqui do recurso. O recurso foi admitido, reproduz os termos do despacho do presidente de Câmara. A incompatibilidade do acórdão, por contrariedade à lei, a questão da redução da multa agravada, porquanto o arbitramento constitui forma de apuração do lucro tributável, não uma penalidade, enquanto que a questionada majoração da multa constitui penalidade pela não apresentação. Não se trata da mesma coisa, tem naturezas distintas, são institutos diversos, fato notório, segundo o recurso. Então, foi dado seguimento. O sujeito passivo tomou ciência e também interpôs recurso especial e apresentou contra-razões ao recurso da Fazenda. O recurso especial do sujeito passivo não foi admitido e foi interposto agravo e esse foi rejeitado. Foi então acostada a petição, informando que o contribuinte havia efetuado pagamento à vista dos débitos. Nos termos da decisão prolatada, que havia reduzido a multa de 70 a 75. Renunciou, portanto, a qualquer alegações à matéria do recurso especial por ela interposto e negado, mas não desistiu da discussão pretendida pela Fazenda no sentido de revogar a multa. Né? O contribuinte recolheu também a multa regulamentar e foi arquivado, então, essa parte do principal. O contribuinte novamente peticionou em 2010, solicitando a baixa imediata dos débitos quitados, ainda que mantida a parcela relativa à diferença de multa, ainda em discussão, e o processo foi, então, encaminhado à análise. Inicialmente distribuído para a turma ordinária, o processo foi, então, saneado para distribuição para essa turma da Câmara Superior, em 2013. É o relatório. Vou colocar a sustentação oral, tá? Só um instantinho. Bom dia, senhora presidente, senhora relatora, demais conselheiros. Espero que nesse momento tão difícil na vida de todos nós, os senhores e suas famílias estejam bem. É uma novidade estar fazendo a sustentação oral aqui por vídeo e não presencialmente, ao lado dos senhores, mas eu vou tentar ser breve para que a gente possa resolver essa questão o quanto antes. Bom,
Esse processo ele refere-se a débitos de IRPJ e de CSL que foram exigidos com base no arbitramento do lucro da empresa, tendo em vista que não foram atendidas determinadas intimações por parte da empresa que objetivavam verificar aí qual era efetivamente seu lucro a ser tributado. Eram intimações relacionadas a livros contábeis e fiscais que não foram apresentados e que resultaram, então, no arbitramento do lucro. Quando essa matéria foi analisada e julgada pela turma baixa, a turma baixa decidiu, então, manter no mérito o arbitramento do lucro e afastar a aplicação daquela multa agravada de 112,5 pelo não atendimento à fiscalização, estabelecendo, então, a aplicação da multa de 75%. Nesse caso, tanto o contribuinte apresentou recurso especial em relação à discussão de mérito, como a Fazenda apresentou recurso especial quanto à questão da redução da multa. Ocorre que em 2009, com a edição da Lei 11.941, a empresa então decidiu pagar esses débitos de IRPJ e de CSL à vista com os benefícios da Lei 11.941. O que ocorre é que um dos benefícios dessa lei, previstos nessa lei para o pagamento à vista, era a redução de 100% da multa de ofício aplicada. Então, o que ocorreu é que quando a empresa optou por esse pagamento à vista, houve então um afastamento de 100% da multa aplicada. À época, a empresa, que era a época recorrente, apresentou, conforme determina a legislação, petição de desistência do seu recurso especial. E nessa petição ela informou que ela entendia também, que é o que será alegado aqui, que há perda do objeto do recurso especial da Fazenda. Que na verdade ela não poderia desistir de um recurso que não era seu, mas que ela entendia que havia perda do objeto do recurso da Fazenda. Porque se a Fazenda estava discutindo a aplicação da multa, não de 75%, como determinado pela turma baixa, mas sim de 112,5%, era o reestabelecimento dessa multa agravada, a partir do momento que o contribuinte efetua o pagamento do débito com o afastamento em decorrência da aplicação da Lei 11.941 de 100% da multa de ofício, não importa se essa multa é 75% ou 112,5%. Por essa razão, então, tendo em vista o pagamento do débito à vista com os benefícios da Lei 11.941, a empresa entende que houve, então, a perda do objeto do recurso especial da Fazenda, não havendo que se falar no julgamento desse recurso hoje, já que o seu recurso, em relação ao seu recurso especial, já houve a desistência. E acaso essa turma entenda que essa questão possa ser superada, que possa ser, sim, conhecido o recurso especial da Fazenda, o que a recorrida aqui entende, então, é que deve ser mantida a decisão da turma baixa, que acertadamente entendeu que se os mesmos fatos que levaram à não apresentação dos documentos já resultaram no arbitramento do lucro, não se justifique, então, a aplicação da multa de 112,5%. Ou seja, você não poderia ter a concomitância da multa de 112,5% junto com o arbitramento do lucro. E esse entendimento da turma baixa está em linha com a súmula do CARF 96, que vai exatamente com base nesse entendimento de que se os livros fiscais e contábeis que não foram apresentados pelo contribuinte referem-se exatamente à apuração do lucro e que acabou sendo arbitrada em razão da não apresentação desses documentos, não se justifica, então, a penalidade pelo não atendimento à fiscalização, essa multa de 112,5%. Então, por essas razões, e aqui tentando ser o mais breve possível, é que a empresa entende que não há que se falar no conhecimento do recurso da Fazenda, na verdade, por perda de objeto em decorrência do pagamento do débito à vista com os benefícios da Lei 11.941 e, se conhecido, deve ser mantida a decisão recorrida, proferida pela turma baixa, que reconheceu a redução da multa de 112,5% para 75% em decorrência da aplicação da súmula 96 desse Conselho. Muito obrigada pela atenção de todos. Voltando. Estão me ouvindo? Sim. Espera um minutinho. Está um pouco alto. É que eu aumentei por causa da sustentação oral. Melhorou, né? Pode continuar, relator, o seu nome.
Então, essa argumentação da lei, eu não me lembro de estar nas contrarrazões, mas vamos lá. Trata de recurso especial por contrariedade à lei e a evidência de prova, interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do regimento interno do primeiro Conselho de Contribuintes aprovado pela portaria MF 55 de 98. Saliento que, não obstante o de recurso não encontrar previsão no atual regimento interno do CARF, as normas que regulam o processo fiscal em suas disposições transitórias estabelecem que os recursos com base nas versões anteriores serão processados de acordo com o novo rito. O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso por entender que, muito embora o regimento interno permita a interposição de recurso especial nos casos de contrariedade à lei, não há em seu texto autorização para o recurso quando a decisão recorrida entender que determinada lei é inaplicável ao caso concreto, hipótese na qual, portanto, caberá o recurso sob pena de alargar indevidamente a estreita via do recurso especial. Fecha aspas. Compreendo que não lhe assiste razão nesse ponto, porque quando alguém decide que determinada lei é inaplicável ao caso, isso significa, para aqueles que a entendem aplicável, uma decisão em contrariedade a tal dispositivo legal. Nesse sentido, tendo a recorrente indicado o dispositivo legal que entende ter sido contrariado, e sendo a decisão não unânime, compreendo que resta preenchido o requisito de admissibilidade do recurso especial com base naquele regimento. Aí continua aqui, assim conheço do recurso especial, não ignoro a existência da súmula CARF 96, mas sendo ela posterior à interposição do recurso, que é de 2013, e o regimento da época não previa não tinha aquela previsão de súmulas aprovadas posteriormente, né? Eu conheço do recurso. Aí, eu acho que ficou a versão antiga, acabei de abrir da pasta T, ficou a versão antiga, então ignorem a questão de não conhecimento do recurso ali com base na súmula, né? Porque eu mudei depois, e como é cada hora que a gente analisa o recurso, parece de um jeito. Então, acho que vou pro mérito, né? Ou querem? Tá. Pode ir pro mérito, então depois a gente volta. Tá. A questão da objeto da sustentação oral não estava nas contrarrazões, então eu não analisei, porque agora é novo, né? Então, vamos lá, mérito. Mérito presente recurso consiste em definir se a aplicação da multa de ofício em sua modalidade agravada, na hipótese de arbitramento do lucro, em especial quando a razão para o arbitramento for a mesma para o agravamento da penalidade. Transcrevo aqui o trecho do acórdão recorrido, em que ele deixa claro isso. No tocante à majoração, não vejo cabimento, visto que, não obstante, em tese, ser admissível a aplicação dessa penalidade majorada, até porque decorrente de lei. Em matéria de arbitramento, não considera a possibilidade de sua aplicação, visto que uma das hipóteses que o caracteriza a toda evidência é justamente deixar de apresentar os livros da escrituração. Assim, se o arbitramento teve como causa justamente a não apresentação dos livros, realmente não vejo como se sustentar a aplicação da multa majorada, isso é o recorrido. Sobre o tema, a jurisprudência desse CARF já pacificou o entendimento, súmula CARF 96. Nesse ponto, faz necessário analisar o auto de infração, de forma a verificar se de fato a autoridade justificou a tributação nos mesmos, e a penalidade nos mesmos elementos de fato. Transcrevo, então, folhas 294 seguintes, o arbitramento se faz, tendo visto que o contribuinte notificado deixou de apresentar os documentos, coloca aqui o enquadramento legal, e aí nas infrações, multa regulamentar por embaraço, e aí vem tratar da multa regulamentar. Não tem um item específico do auto para multa agravada. Só tem multas passíveis de redução. A única menção à multa agravada é na menção a multas passíveis de redução. Depreende-se que o lucro foi arbitrado em razão da não apresentação de livros e documentos de sua escrituração. Quanto ao agravamento da penalidade, porém, a autoridade fiscal não tece qualquer comentário quanto aos fatos que levaram à conclusão por sua aplicação. Tal circunstância por si só é capaz de levar ao cancelamento da multa em sua modalidade majorada por deficiência na acusação fiscal. Observo, conforme acima transcrito, foi também aplicada a multa regulamentar de R$ 80,79. Essa sim justificava pela não apresentação dos livros, bem como na omissão em fornecer informação sobre bens, movimentação financeira, negócio e atividade própria ou de terceiros. A análise dos termos de intimação de folhas 286 e seguintes revela que a autoridade atuante no curso da fiscalização solicitou reiteradamente ao sujeito passivo a apresentação de livros contábeis e fiscais, razão diária LALU, do contrato social, extratos bancários da conta corrente, bem como de documentos que suportam os lançamentos efetuados nos livros contábeis e fiscais. Assim, no caso da multa regulamentar, que não é objeto do presente recurso especial, é possível entender que essa foi parcialmente baseada nas mesmas razões do arbitramento
eis que o arbitramento ocorreu em razão da não apresentação de livros, sendo que a multa regulamentar também se deu à não apresentação dos mesmos livros. E os documentos que não... dizer, contrato social, tá, os mesmos documentos. E texto das observações acerca da multa regulamentar apenas para pontuar que, enquanto essa foi devidamente justificada, não se sabe o que motivou a autoridade fiscal a aplicar a multa agravada. A deficiência na acusação fiscal causa claro cessamento ao direito de defesa do contribuinte e é motivo para cancelamento da exigência. Não obstante, observo que mesmo que se faça o duvidoso exercício de supor que o agravamento da multa ocorreu pelas mesmas razões do arbitramento, seria o caso de aplicação da súmula CAF 96. Eu digo duvidoso porque a gente estaria colocando no auto de infração coisa que não está lá. Mas mesmo que isso fosse feito, seria caso de aplicação da súmula CAF 96. Então, de qualquer forma, a majoração da multa não subsiste. Por isso, eu oriento meu voto para conhecer o recurso especial no mérito nego e provimento. Ok. Conselheiro André, está pronto para votar já? Podemos? Então, vamos lá. Sim. Bom dia para todos. Acompanhe o relatório, senhor presidente. Acho que está bem caracterizada a situação posta pela senhora. Ok. Conselheira Edeli, como vota? Só um minutinho. Desculpa, tá certo, é a Lívia, a relatora. Tá certo. Tem um registro de que esse recorrido já foi paradigma da súmula, mas não consigo, da súmula 96, mas não consigo encontrar aqui. Ele está aqui. Desculpa. Ele está fora de ordem. O recorrido é paradigma da súmula 96. Além disso... Sim, isso tem acontecido recorrentemente nesses casos de recurso especial nessa matéria especificamente. Muitos paradigmas ainda estavam submetidos a recurso especial. Ele é um desses. Já fizemos, acho que, uns 2 casos assim, de recorridos que eram paradigmas da súmula 95. Então, só queria registrar... Eu vou colocar isso na parte do conhecimento. Eu tenho posto. Tá. Eu só queria registrar que eu pretendo compartilhar com vocês o estudo para a gente... Eu acho que a nossa diretriz, as nossas diretrizes nos julgamentos anteriores, era de não conhecer, né, recursos, não esse de contrariedade, mas os outros de divergência por aplicação do regimento novo. Eu vou recuperar esse nosso histórico e depois compartilhar com vocês para talvez evoluir na próxima reunião, para simplificar Seria bem mais fácil. Né? Vou recuperar esse histórico e a gente volta a discutir. Me parece que no de contrariedade a gente sempre conheceu e decidiu com a aplicação da súmula, né? Negando provimento. Mas nos de divergência eu vou recuperar o histórico dos dois e depois a gente compartilha com a possibilidade de ajustar, consolidar o entendimento, né, do colegiado para a próxima reunião. Perfeito, Edeli. Só para esclarecer, para não conhecer de recurso quando ele esteja contrário à súmula, só porque quem está assistindo essa sessão não assistiu necessariamente nós tivemos as de ontem. Discussões, né, e nessas sessões de julgamento, nós decidimos que quando o recurso especial era anterior ao RICARF de 2015, né, nós não aplicaríamos o RICARF de 2015, que permite não conhecer, ainda que a súmula seja posterior ao acórdão recolhido. Né? Então, nós não aplicamos o não conhecimento nesses casos, nós conhecemos e aplicamos a súmula. Né? O efeito prático é o mesmo, mas a gente teve já no último caso a divergência do conselheiro Tozelli, entendendo que deve aplicar a regra regimental no momento do conhecimento aqui na Câmara vigente, no momento do conhecimento. Então, eu vou recuperar essa história que a gente volta com a possibilidade de a gente voltar a discutir isso.
Isso. Só uma questão, nesse caso específico, o efeito prático não foi tão mesmo, porque eu decidi por outra razão ainda, né? Além da súmula, tem a questão da deficiência de fundamentação Isso foi para ementa. Então, assim, vai formar um precedente aqui, que não está simplesmente aplicando a súmula, está aplicando também uma outra, e aí só para chamar atenção se alguém for contrário a isso. É que eu tô com o teu arquivo, é a vermelha, não subsiste o agravamento. É a vermelha. Não indica os principais fatos que ensejaram a majoração. Acusação insuficiente. Desculpa, eu perdi esse passo. Porque eu coloco antes de olhar a súmula, porque não tem razão para. Eu tentei olhar, para eu saber que essa súmula é aplicável, eu tenho que olhar o auto de infração e ver se as razões são as mesmas da majoração da multa e do arbitramento. Eu olhei a razão do arbitramento é não apresentação de documentos e não tem razão para majoração da multa. Só tem para multa regulamentar. Então eu teria que inferir que foi por a mesma coisa. E inferir coisa na auto de infração para mim já não dá. Então, eu não consegui nem concluir que era caso da súmula, porque eu não achei fundamentação. Eu não faria esse caminho, não, porque o acórdão recorrido diz que a justificativa para a multa agravada é a mesma do arbitramento. O Caio gostaria de falar. Então, a gente não consegue, a gente tem que inferir isso, mas não tá lá, eu reproduzi. Mas essa inferência teria sido feita pelo acórdão recorrido, porque ele traz essa afirmação, né? Já ouvi, Caio, o que você quer falar. Olha só, conselheiros, a gente precisa, eu sei que eu vou insistir nisso, mas a gente precisa se policiar com a mãozinha. O Caio gostaria de falar, sei que o debate é importante, é substancioso, mas a gente precisa, com as sessões virtuais, se policiar nesse sentido, senão vira uma questão de todo mundo falar ao mesmo tempo, tá? Então, vou pedir a gentileza para que as mãozinhas sejam respeitadas, mesmo em caso de debate entre quem está votando e o relator, que é importante para mim também na condução. A conselheira dele está votando. Meu voto acompanhando as conclusões. Só um minutinho. A conselheira dele está votando, estava questionando questões em relação ao voto, a relatora estava defendendo, só para deixar pontuado aqui na gravação o que está acontecendo. E o conselheiro Caio pediu a palavra. Então, conselheira Deli, a senhora vai ouvir o conselheiro Caio ou a senhora vai votar? A senhora está com a palavra no momento. Eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Tá. Então, conselheiro Caio, por favor, o senhor se manifeste agora, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Eu só queria contribuir para essa questão, até, Edeli, eu sei que você votou pelas conclusões, mas, Lívia, eu concordo com você, certamente, nessa questão até meritória de não haver propriamente a fundamentação para agravada no auto, existe uma inferência e por aí vai, mas, como bem dito, o recorrido, ele é um paradigma da súmula. Então, a constatação que você faz agora, de certa forma, de que você sequer poderia confirmar que esse caso é de aplicação da súmula 96, do teor dela, por conta dessa deficiência, algo que, teoricamente, na aceitação do projeto de súmula já foi superado, foi para o órgão pleno e foi votado. Então, seria por uma questão de evitar qualquer confusão, qualquer questionamento, a gente deixar de lado essa inferência. E eu pergunto para a Edeli se a razão das conclusões também foi isso. Porque entende a questão? Ela é um paradigma da própria súmula 96. Eu acho complicado agora a gente dizer que, poxa, sequer dá. Então, eu acho que talvez ficaria mais simples, mais objetivo a gente deixar de fora esse argumento. É uma sugestão. Edeli e Lívia, nessa ordem. Edeli, por favor. A forma como o voto está estruturado, a súmula 96 veio como segundo argumento. Então, aí a palavra para a relatora, mas me parece que o argumento principal dela é dizer que da falta de motivação, né? Então, nessa ótica, eu mantenho meu voto pelas conclusões. Conselheira Lívia, por favor, pode falar. Então, nós já tivemos casos de reforma de súmula porque o acórdão não estava dizendo exatamente aquilo, né? O fato do acórdão ser precedente da súmula não quer dizer necessariamente
que ele esteja certo. E talvez de acordo com o acórdão lá está certo. Mas o caso aqui, eu não consigo inferir desculpa, eu olho o auto de infração, não consigo dizer qual foi a razão para o agravamento da multa, eu não consigo dizer que foi a aplicação da súmula CAF 96. Eu não posso colocar palavras no auto de infração que não estão lá. E eu fui procurar na boa fé, e eu tinha feito todo o voto com base na multa regulamentar, depois eu olhei e falei, não, isso é a multa regulamentar, deixa eu olhar, eu olhei a multa errada, deixa eu olhar a multa do agravamento, e não achei. Então, eu não consigo dizer que a multa agravada, a não ser que seja por inferência. E eu não aceito deduzir coisas do auto de infração, porque para mim isso é essencialmente defesa. Então, o acórdão está certo, ele é paradigma para a súmula, porque ele achou que a multa foi com base nos mesmos elementos. Só que eu, olhando o mesmo auto de infração, não consigo concluir isso. Então, não... Conselheira Edeli, tá com... Desculpa, Lívia, ainda quer falar alguma coisa? Desculpa. Conselheira Edeli está com a palavra, depois o conselheiro Caio. Aqui, para a definição de súmula, a gente se restringe ao teor do acórdão, né? Então, essa circunstância não ensejaria uma revisão de súmula. Inclusive, esses acórdãos já foram reavaliados em 2018 e foram mantidos como paradigmas, né? E aí, na mesma linha, o recurso especial está decidindo o fundamento do acórdão recorrido. Né? Essa questão, se eventualmente houve vício na qualificação, né, ela não foi trazida, né, me parece, no recurso. Então, não, com todo respeito à relatora, a posição dela, né, por isso que eu voto pelas conclusões. Conselheiro Caio, depois conselheira Lívia. Por favor, conselheiro Caio. Muito obrigado, presidente. Não, eu acho que a questão é essa, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que a partir do momento que a turma ordinária ela chegou naquela conclusão, aplicou aquela matéria diante daquelas provas e daqueles fatos, o que é objeto do recurso especial é o entendimento da TO. Então, o que está vindo para cá é exatamente aquela conclusão que eles chegaram. Olhando, inclusive, por conta do que a Lívia trouxe, de que as razões que a patrona trouxe em sustentação oral, a sustentação oral não estavam em contrarrazões, eu também fui olhar as contrarrazões e, no meu entender, esse também não é o motivo principal do combate em contrarrazões. Então, eu acredito que o que subiu foi a matéria que foi decidida pela turma ordinária, que é a que, me corrijam se eu estiver errado, que é exatamente o mesmo fundamento para o arbitramento e para a multa agravada. Então, eu entendo que enfim, não estou discordando da Lívia, tá, em termos materiais, mas eu entendo que por razões processuais, formais e de ordem, eu não sei se vale a pena e nem se é conveniente adentrar nessa questão da deficiência da auto de infração, com todo respeito à relatora, que eu sei que, inclusive, esse trabalho é mais sofisticado que você fez, né? Mas a minha sugestão era pela aplicação objetiva da súmula 96, do qual o recorrido, inclusive, é paradigma. Obrigado. Conselheira Lívia, conselheiro André, depois a gente continua a votação, tá? É a percepção diferente do objeto do recurso, né? Decidir ali de que está colocada ali, um versus o outro, ou um versus o outro, para fins de divergência e para fins do recurso subir, depois que o recurso sobe, eu analiso o direito. Acho que tem essas duas posições que vão oscilando, e cada conselheiro tem a sua. Então, eu aqui nesse acordo, subiu para mim, eu vou olhar o direito, vou olhar tudo, dentro dos limites, obviamente, da matéria que foi colocada, não vou olhar, enfim, mas nulidade de autoinfração eu sempre olho. Então, é isso. E tem gente que acha que não pode, porque subiu só a divergência. Então, é concepção diferente do objeto do recurso especial mesmo. São duas posições igualmente defensáveis. Conselheiro Andréa, conselheira Edeli, depois eu volto para a votação. Então, como a relatora mesmo ela colocou, ela disse que até a versão do voto seria uma outra, né, relatora?
né, em relação à admissibilidade, e aí o que eu compreendi, ao se apreciar para o mérito, é que a relatora teria aplicado objetivamente a súmula e aí já teria resolvido o litígio, tá? Não, perfeito. Agora que para mim ficou claro... O mérito não mudou. O mérito só para... Não, obrigado. Para mim não tinha ficado claro isso, tá? Para mim o que eu havia compreendido era o seguinte, que a admissibilidade a gente vai estar conhecendo e o mérito na súmula. Eu entendi isso e entendi errado. E as discussões aqui foram profícuas no sentido de estar esclarecendo aí, então, que aqui agora realmente o mérito está posto, o mérito que está posto é esse, inclusive com essa manifestação a respeito de uma potencial nulidade. Como a relatora falou, a questão da apreciação do direito é uma questão aí de ordem bem ampla, bem subjetiva, né? Eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco mais isso. Mas, assim, nesse caso aqui, nós temos uma súmula que ela já resolve o litígio. Então, entendo, assim, que uma eventual... É lógico que é uma faculdade da relatora estar se manifestando sobre outras questões que considera relevante, mas aqui a aplicação da súmula, e a súmula até é feita para isso, até mesmo para dar uma celeridade no julgamento, né? Então, assim, eu acho que a aplicação da súmula já resolveria o litígio, né? Então, em a relatora, mantendo a manifestação do voto a respeito dessa potencial nulidade, aí eu vou votar também pelas conclusões, tá? Então, é só isso, presidente. Ok. Conselheira Edeli, por favor, e a gente continua a votação. Suscito questão de ordem, presidente, e me parece que se a discussão vai extrapolar o conteúdo da súmula e o processo tem crédito originário acima de R$1 milhão, ele deve ser retirado de pauta. Bom, deixa então eu checar, eu fico com vista de mesa, tá? Ok? Na verdade, pode deixar a vista para mim, né? Que tá ok. Então, vista de mesa para a conselheira Edeli, tá? Para a gente checar tudo direitinho e vamos em frente. Agora passaremos para a ordem da pauta, número 156, conselheira Amélia Trans Iguaçu. Bom, é um recurso especial da PGFN, que foi dado parcial provimento em recurso voluntário em que foi excluída a multa de ofício. A PGFN, então, alegou divergência jurisprudencial com relação a essa exclusão dessa multa de ofício, em razão da alteração do artigo 44 da 9430. Foi dado seguimento, em contrarrazões, o contribuinte, primeiramente, pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de decisão paradigma, acerca da inaplicabilidade da multa de ofício, e quanto ao mérito pela manutenção do acórdão recorrido. Houve inclusão parcial dos débitos do objeto desse processo, porém, como ratificadas as folhas 227, a discussão permanece com relação à cobrança dessa multa. Então, tratou-se de um auto de infração de RPJ com multa de ofício de 75% e juros de mora decorrente da falta de pagamento do IRPJ do mês de junho de 2000, quando o contribuinte devia aqui 79 mil, recolheu apenas 11 mil. A diferença foi declarada em DCTF como compensada com créditos de ILL efetuados em 94, 92 e abril e junho de 92, que foi indeferido pela DRF de Curitiba. Por outro lado, o contribuinte afirma que obteve provimento judicial da pretensão de compensar o saldo de ILL pago indevidamente com o imposto de renda da pessoa jurídica, conforme o processo tal, e da decisão favorável sendo mantida também pela segunda instância judicial com trânsito em julgado. Referida decisão garantiu ao contribuinte o direito de compensar o ILL pago, com fundamento na tese de que o prazo para a repetição do indébito é de 5 anos, contados da homologação tácita que ocorreria em 5 anos da data da ocorrência do fato gerador. O lançamento tributário estaria se voltando contra a coisa julgada material. A DRJ deu parcial provimento à impugnação do contribuinte, reduzindo o valor do principal. Em termos do conhecimento, ele foi admitido com base em 2 paradigmas, né? O 204.02.808, dizendo que a redação do artigo 18 não exclui a multa de ofício quando o lançamento dessa natureza tenha como causa a ilegitimidade da compensação, assim que nas hipóteses graves arroladas pela norma.
O lançamento será da multa isolada, sendo então devido ao lançamento de ofício do principal. Nesse acordo, o voto condutor é no sentido da impossibilidade de aplicação da retroatividade benigna, como entendeu aqui a DRJ. Colo aqui trechos. E o outro acordo paradigma 201799948, o contribuinte possuía diversos débitos. Em alguns, de janeiro a dezembro de 2003, foi aplicada multa de ofício isolada e multa de ofício em razão da apresentação da DCTF inexata. Já para o ano de 2004, como a DCTF foi entregue após o início do procedimento fiscal, eles foram desconsiderados e então excluídas as multas isoladas, já que aplicadas a multa de ofício. Então, aqui nesse segundo acórdão paradigma, disse o voto condutor, diferente do que entende a recorrente, a decisão da DRJ em cancelar as multas citadas decorreu da existência de penalidade em duplicidade, uma vez que a fiscalização efetuou o lançamento de ofício com a respectiva multa de 75%, sendo, portanto, incabível outra penalidade referente ao mesmo fato gerador consubstanciada na multa isolada. E agora vejamos, então, o acórdão recorrido, né? O débito compensado já foi declarado como dívida em DCTF, é desnecessário o lançamento tributário de ofício porque o contribuinte exerceu o auto-lançamento. Sem o lançamento, o processo tributário segue o rito previsto no artigo 74 da 9430, alterado pela 10833. A DCTF, portanto, expediente que o fisco tenha mais para cobrar o crédito tributário além do lançamento de ofício. Na minha visão, contudo, anteriormente à vigência do artigo 17 da 10836, a declaração de compensação de débitos na DCTF não caracterizava a confissão de dívida, sendo até então necessário o lançamento fiscal de ofício do respectivo valor. Ainda que caracterizasse essa declaração confissão de dívida, sendo o lançamento tributário um poder-dever da autoridade tributária conforme 142 do CTN. A autoridade tributária sempre pode mais. A autoridade sempre pode lançar de ofício crédito tributário, ainda que seja declarado na DCTF. Se vir aí um valor instrumental não trazido pela DCTF, desde que esse expediente, ao fugir do procedimento específico para esse tipo de crédito tributário, não prejudique o contribuinte. Lançar de ofício um débito já declarado no DCTF prejudica indevidamente o contribuinte quando o ato acresce a multa de 75%, como foi no caso do presente débito. Assim, entendo que não há prejuízo à lei em manter o lançamento tributário e a falta de ofício. Com esses fundamentos, não acolho o argumento do contribuinte de que o lançamento fiscal deve ser considerado nulo, posto que o débito já estava declarado no DCTF. Por outro lado, acolho o argumento de que sobre esse débito não deu ofício de 75%. Portanto, digo eu, o argumento principal do acordo recorrido foi no sentido de que, no caso em tela, como houve a declaração do crédito tributário do DCTF, poderia a autoridade realizar o lançamento, porém sem a aplicação da multa. Num segundo argumento, acata a questão da retroatividade benigna em um único parágrafo. Está aqui. Diz o acordo recorrido. Vale observar também que, de fato, o artigo 18 da 10833, com alterações posteriores, exonerou a multa de ofício os débitos cuja compensação é regra aplicável a este litígio. A nova lei manteve essa multa apenas quando houve a declaração falsa na DCTF, que não é o caso deste processo. Nítido, portanto, que a decisão recorrida fundamenta-se em dois argumentos, um principal e outro secundário. Então, no caso, o recorrente apresenta dois paradigmas, sendo que o primeiro claramente é da inaplicabilidade da retroatividade benigna. O segundo trata também igualmente da retroatividade benigna. Saliente que no caso da Entela não houve aplicação de duas multas, como no caso paradigma, e sim apenas da cobrança do principal com a multa de 75%. Então, entendo eu que o recurso especial da PGFN se revela insuficiente, já que, mesmo que por hipótese, né, fosse dado provimento à questão da irretroatividade benigna, essa questão principal acerca da impossibilidade de imposição da multa de ofício quando já houve a confissão da dívida através da CTF. Inclusive, ressalto, esse foi o argumento principal para o qual não houve apresentação do paradigma. Então, voto pelo não conhecimento do recurso especial da PGFN. É o voto. Conselheiro André. Uma primeira observação a ser feita é que, pela leitura que fiz do despacho de exame de admissibilidade, apesar de o despacho ali, numa introdução, mencionar a apresentação de dois paradigmas, ele acabou se manifestando só sobre um, que é o início 204, tá, doutora Amélia? Então, me parece que o despacho de exame de admissibilidade não se manifestou sobre o outro paradigma com o início 201, tá?
tá? Ele só se manifestou sobre o 204, tá? Então, eu compreendo, eu acompanho quanto à análise que foi feita pela relatora em relação ao paradigma analisado pelo despacho, mas em relação a outro paradigma, entendo que devemos retornar para exame da autoridade competente, no caso, nos termos de regimento interno, né, que é o presidente da Câmara, para ele poder fazer a análise desse segundo paradigma. Em si, eu não sei como é que o colegiado, talvez o colegiado conheça, né, talvez essa questão fique superada, mas assim, acompanha a relatora no não conhecimento do 204, 02, 808, não é isso? Agora, o outro paradigma não analisado pelo despacho de exame de admissibilidade, aí, então, até já voltaria pelo retorno dos autos para a presidência da Câmara fazer essa análise preliminar nos termos do regimento interno. Então, é como possa, presidente. Eu levantei a mãozinha porque eu tenho uma dúvida, até para esclarecer, porque a gente vai votando, então, na questão, eu vou trazer o meu caso do processo do Patuá. No Patuá, eu coloquei em pauta, e aí um dos paradigmas usados por mim para constatar a situação que eu votei não tinha sido analisado pela presidência de Câmara, só colocando a questão para o debate. E aí a gente não chegou a dar uma decisão efetiva acerca de conhecer ou não dos dois primeiros paradigmas, porque foi por um terceiro paradigma. Foi levantada uma questão de converter o julgamento para que fosse analisado pelo presidente da Câmara o terceiro paradigma, que foi pelo qual eu me pautei. Não sei se é esse caso da relatora, porque, pelo que eu entendi, ela não está conhecendo por conta dessa questão do primeiro paradigma de pronto, né? Não chegou a entrar no caso do segundo paradigma, é o contrário do meu, é isso? Só esclarecendo. Fala, conselheiro André. Ih, tem mais gente aqui, peraí que eu me perdi. Eu vou voltar para o conselheiro André, depois o conselheiro Caio, depois o conselheiro Edeli, tá? Vou fazer nessa ordem. Conselheiro André. Então, senhor presidente, no caso dos presentes autos, estão me ouvindo? No caso dos presentes autos, me parece que está bem caracterizada a necessidade de retorno para a presidência da Câmara, porque, de fato, aqui, o despacho de exame de admissibilidade proferido, ele apreciou só um paradigma, certo? É uma matéria que se pretende devolver, e para essa matéria foram apresentados dois paradigmas, né? Esse despacho, ele só se pronunciou a respeito de um paradigma, e aí considerou prescindível a apreciação do segundo paradigma para que a matéria fosse devolvida ao presente colegiado. O colegiado aqui, caso decida pela não admissibilidade do primeiro paradigma, aí os presidentes que esse colegiado aqui ele já julgou, né, em face dessa situação, são no seguinte sentido. Então, aqui não caberia a esse colegiado já antecipar a análise do segundo paradigma, certo? Em decorrência de um potencial prejuízo para o recorrente. Quer dizer, o recorrente ele teria uma análise anterior suprimida. Então, por isso que aí o colegiado aqui, diante dessa situação posta nos presentes autos, ele devolveria a apreciação para a autoridade competente, autoridade originária competente, para fazer um primeiro exame de admissibilidade. Essa autoridade, que é o presidente da Câmara, faria esse primeiro exame de admissibilidade em face do segundo paradigma, certo? E não aqui esse colegiado. Agora ocorrendo uma situação aqui, até foi o que eu coloquei, se porventura eu e relatora fomos vencidos e o colegiado aqui delibera pelo conhecimento do primeiro paradigma, e realmente se torna prescindível um eventual retorno dos autos para discutir o segundo, porque o objetivo do recurso é devolver a matéria e a matéria já estaria devolvida, né? Então, aí seria prescindível. Então, assim, quanto a esse caso aqui, me parece que está
estaria bem claro esse prejuízo caso a turma não conheça em face do primeiro paradigma, do paradigma 204 e avance na análise do 201. E parece que o 201, como não foi analisado pela autoridade original, então ele deveria retornar para essa análise do presidente da Câmara. Então, assim, os presentes autos aqui, eu acho que a situação fica essa, né? Agora, outras situações aí, acho que a gente pode analisar caso a caso, tá? Ok, conselheiro Caio, depois conselheira Edeli. Pois não, conselheiro Caio. Microfone. Hoje, engraçado, nos outros dias eu não esqueci. Hoje, Amélia, só uma dúvida que eu fiquei, pelo que entendi aqui, a sua conclusão efetiva é de insuficiência recursal. Exatamente. Então, não é bem a questão da ausência de similitude fática ou de demonstração de dissídio. Por mais que a gente aceitasse, isso. Eles tratam da retroatividade benigna, na verdade. Exatamente. Então, além desse fato da retroatividade benigna, existe um outro ponto no acordo recorrido que, no meu entendimento, não foi trazido em nenhum dos dois. Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem duas problemáticas. Eu concordo que se o despacho de admissibilidade, que é o doutor André Pois, só analisou um, eu entendo, que a gente não poderia saltar e fazer a análise dos dois. Isso é uma coisa. Mas, se a gente observar o recurso, a peça recursal, e entender lá que mesmo que seja provido a pretensão da Fazenda, ok? No sentido de que mesmo que admitido, independentemente de se 1 por 2, se admitido o recurso e provido nos seus termos, continua o acórdão existe algum motivo não combatido? Então, acho que se for esse caso, eu espero ter sido claro, se for esse caso, eu acho irrelevante o retorno para ver o segundo paradigma. Se a pretensão recursal do recorrente é insuficiente, na hipótese do seu provimento integral, para a reforma de todos os argumentos da TO, a data vênia, eu acho que a gente já poderia, esse motivo, ele já pelo despacho de admissibilidade, entende? Obrigado. Conselheira Edeli, depois conselheiro André. Vamos lá. Primeiro, o esclarecimento da Patuá, né? Eu fui a relatora do voto vencedor que encaminhou o processo em resolução. Né? Patuá era uma circunstância, era um caso diferente, porque nós entendemos, analisando o recurso especial, que além da matéria que havia tido o exame de admissibilidade, o terceiro paradigma, ele se referia a uma segunda matéria, e ele não havia sido apreciado. Então, a gente não poderia analisar o recurso especial e, eventualmente, ter que adentrar na segunda matéria sem que tivesse sido feito o exame de admissibilidade. Então, era uma matéria sem análise de nenhum paradigma. Então, por isso, ele retornou. Na última sessão, já tivemos um caso da minha relatoria, eu não me lembro qual, paradigmas, por um deles, acolhemos esse paradigma que foi analisado e, por isso, conhecemos o recurso e aí não houve necessidade de retorno. Então, seria mais próximo dessa circunstância que a conselheira Amélia coloca. Eu só queria aproveitar para pedir um esclarecimento de fato, né, na verdade é um pouco mais de fato, né, a convicção da conselheira Amélia, porque está me parecendo que essa parte destacada em amarelo, né, do acórdão recorrido, ela, na verdade, não é um fundamento autônomo para a exclusão da multa de ofício. Né? Ela vem, esse argumento ele vem construído para dizer é possível o lançamento do débito mesmo que declarado. Né? E essa parte final, lançar de ofício um débito já declarado em DCTF prejudica indevidamente o contribuinte quando o ato acresce a multa de 75%, como foi o caso do presente débito, ele é um argumento que ele é muito conectado com a questão da retroatividade benigna, porque a interpretação que vem no paradigma para dizer que a legislação mudou e que não poderia afastar,
a penalidade, ela vem em todo aquele contexto de discussão que a DCTF antes não era confissão de dívida e depois voltou a ser, né? Então, eu tenho muita dificuldade em ver esse primeiro argumento como um argumento autônomo, né? E aí eu vejo perfeita identidade com o primeiro paradigma, né? Porque são autos de infração da DCTF e a discussão era essa mesmo que a Procuradoria traz. Nos autos de infração do DCTF, né, que foram lançados com multa de ofício, porque se considerava que a DCTF não era confissão de dívida, a partir do artigo 18, que mantém a aplicação de penalidade nos casos de compensação, a retroatividade benigna para desconstituir essa penalidade, a discussão é toda essa. Então, diante de circunstâncias fáticas, né, processuais idênticas, um colegiado entende que a multa deve ser afastada por aplicação de retroatividade benigna e o outro entende que não. E a Procuradoria vem suscitar essa discussão. Então, para mim, assim, a visão do litígio, para mim, é muito simples, né, diante da vivência que eu tive desses processos. E eu não entraria em argumento insuficiente, e para mim, o primeiro paradigma já caracterizaria a divergência. Eu veria uma solução muito simples, inclusive matéria que já foi decidida aqui pela primeira turma, afirmando a inaplicabilidade da multa nesses casos, né? Então, a minha visão do litígio é bem mais simples, né? Eu queria colocar as minhas impressões. Ok, eu vou passar, conselheiro André, a palavra para a relatora, depois eu lhe devolvo, tá? Por favor, conselheira Amélia. Eu acho que até foi esse ponto mesmo que gerou no despacho de admissibilidade, levantar só a questão da retroatividade benigna, né? É que eu, lendo o acordo recorrido, me levou a esse entendimento de haver dois argumentos aí, no sentido até de se afastar, um do próprio, né, prejuízo de se lançar alguma coisa que já estava declarada em DCTF e aplicar a multa de 75%. E ele dizendo, olha, além disso, tem a questão da retroatividade benigna, por isso que eu acabei indo para essa linha. Mas eu acho que o próprio despacho de admissibilidade, ele foi nesse sentido. A discussão aqui é só sobre a retroatividade benigna. Eu concordo que o primeiro, os dois, na verdade, eles tratam, os dois acordos paradigmas trazidos acabam tratando da retroatividade benigna, ele acabou fazendo essa análise do primeiro. Mas eu também, se for para simplificar, a gente pode conhecer e a gente entra no mérito. Não, é só questão de convicção, né? Conselheiro André. Não, senhor presidente, pois bem, é só para dizer que aí cada um tem um método, né, uma estruturação aí de raciocínio para poder estar tratando aí sobre o segmento dos recursos, né, e eu deixo bem segmentada ali a parte de admissibilidade e a parte meritória, tá? E realmente, assim, eu, em sede aqui de um exame de admissibilidade, eu não procuro entrar ali no mérito do recurso para ver ali o que está sendo pretendido ou não, para poder estar alegando uma possível ali, insuficiência, falta de utilidade, tá? É lógico que essa análise de perda de objeto, falta de utilidade e insuficiência recursal, ela deve ser feita em exame de admissibilidade, mas assim, dentro dos parâmetros colocados para se fazer esse exame, né? Quer dizer, eu tenho parâmetros objetivos, eu tenho ali realmente uma decisão que me traz dois fundamentos, e ali está claro que o paradigma trazido, ele é capaz de reformar só um fundamento, aí realmente que já não é bem possível fazer já de maneira bem objetiva esse exame dentro do escopo da admissibilidade, tá? Sem estar ali depois entrando no mérito, até porque no mérito aí já vem a outra discussão, que até foi trazida pela doutora Lívia na nossa votação passada, que aí, em se conhecendo o mérito, aplica-se o direito, e aí a gente vai ver o que então é o direito, né? Então a gente começa a entrar numa outra
uma análise sobre uma outra perspectiva, tá? Então, assim, doutor Caio, até eu considero, entendo as colocações, né, a preocupação posta, né, mas, assim, para fins de admissibilidade, eu prefiro um exame um pouco mais, um exame com caráter mais objetivo, certo? E no mais, assim, eu aí reforço, não obstante os debates colocados, a posição da relatora de não conhecer o paradigma que foi analisado pelo despacho, acho que é o 204, né, eu reforço, meu voto é esse, de não estar conhecendo com base nesse, e aí não conhecendo com base nesse, caso ele não seja conhecido, eu retorno para a análise do segundo. Tá? Então é essa a minha posição. Conselheira Lívia, como vota? A conselheira Amélia tinha... eu só queria saber se o voto continua ou se... nesses termos esclarecidos até pelo conselheiro Caio, né, de insuficiência recursal, que na verdade está escrito ali, só faltou talvez deixar mais claro que na verdade a decisão foi pela insuficiência do argumento do recurso, né, se vai continuar isso ou se ela vai mudar para conhecer, só para eu saber como votar. Conselheira Amélia. Só estou ponderando aqui só o que a doutora Ideli colocou. Estou relendo aqui o recorrido. Conselheiro Caio, pode falar. Então, obrigado. Eu queria aproveitar, eu acabei de ler rapidinho o recurso, aí exatamente na preocupação, porque eu entendo que a questão da suficiência ou da insuficiência recursal, ela ocorre de duas formas. Ou na própria peça, né, de maneira postulatória, de que o pedido é insuficiente, que foi o exemplo que eu dei, ou aí sim que eu acho que seria o ensejo que a Amélia também trouxe, de quando você tem N matérias questionadas, ou seja, o recurso em si, da forma como elaborado pelo procurador da parte, ele combate de forma eficaz, contudo, no afunilamento da admissibilidade, ele se tornou eficaz, porque vamos supor que foram trazidos os 5 argumentos, né, da decisão, os 5 foram combatidos na peça, mas só um deles é conhecido, aí é a insuficiência recursal superveniente, ok? Por conta do afunilamento da admissibilidade. Ponto. Eu li a peça da Fazenda, ela em si não é insuficiente. Então era isso que eu queria esclarecer. A peça da Fazenda está combatendo na sua totalidade. Então eu acho que a situação que a gente... E como não tem uma multiplicidade de matérias, porque se tivesse a gente poderia ter insuficiência, aí sim, superveniente, como eu quis explicar. Mas nesse caso eu acho que a situação vai muito para realmente se o paradigma ele é aplicável ou não, ok? Então, fazendo esse esclarecimento agora, após a minha análise da peça recursal. Obrigado. Conselheiro André, e aí a gente recomeça a votação. Por favor. Não, só como ele vai esclarecer o que assim, mesmo essas questões de utilidade, insuficiência, perda de objeto, não, mas assim, eu acho que antes disso, né? Então, assim, né? Então, assim, e aí, na medida em que esse paradigma não é apreciado pela autoridade primitiva, pela autoridade original, certo? Na medida em que ele não vai ser apreciado, entendo haver um cerceamento ali de análise, tá? Então, que inclusive pode incluir, e aí em si, analisando esse paradigma, você pode dizer, olha, esse paradigma, infelizmente aqui, além de não cumprir o requisito da divergência, ele devolve fundamento insuficiente para uma eventual reforma da decisão do qual se pretende recorrer, né? Então, assim, o que eu coloco é o seguinte, a análise do paradigma, ela precede a apreciação de todas essas demais questões, todos esses demais requisitos de ordem processual. Então, aí eu devolvo a palavra para a doutora Amélia, assim, estou votando, até só para esclarecer, eu não sei qual vai ser o direcionamento da doutora Amélia, né, não sei se ela vai mudar o voto, mas já voto no sentido de não conhecer com base no 204 e determinar o retorno dos autos para análise do decisão. Vamos lá. Ok.
Só esclarecendo, então, para a doutora Lívia, conselheira Amélia, como ficará, então, o seu voto diante das ponderações realizadas aqui no colegiado? Eu tô lendo aqui de novo. Olhei que a Edeli quer falar. Observei isso. Edeli, pode falar. Não, era só a sugestão de colher os votos de novo, né? O meu é por conhecer nos termos do exame de admissibilidade. Ok. A doutora Lívia não votou. Doutora Lívia votou? Não, ainda não. Votou, não votou? Eu quero saber qual é o voto da doutora Amélia. Eu não fiz questionamento no meu voto? Ah, desculpa. Não, ela estava perguntando para a conselheira Amélia qual seria o voto efetivo, né? Porque a conselheira Amélia chegou a indagar que poderia alterar o seu entendimento. Não foi isso, conselheira? Aí a conselheira Lívia indagou para saber da conselheira Amélia como seria o voto. Então, vamos lá. Conselheira Amélia. Então, eu olhei aqui de novo o acordo recorrido e realmente aqui quando a conselheira Lavínia ela vai trazendo os fundamentos dela, e foi isso que eu colei aqui, né? Ela traz até para rebater a questão da nulidade, né? Então, ela fala, não acolhe os argumentos do contribuinte que o lançamento fiscal deve ser considerado nulo, posto que o débito já estava declarado em DCTF. E aí, por outro lado, acolhe o argumento de que sobre esse débito não deve incidir a multa de ofício de 75%, e aí sim trazendo a questão da retroatividade benigna, né? Então, eu vou conhecer, os termos do despacho, já analisando aquele primeiro acórdão paradigma, e aí, no mérito, eu até entendo aplicável a retroatividade benigna nesses casos, mantendo o acordo recorrido. Então, você mudou o voto. Vamos deixar claro para não dar confusão de voto. Exatamente. Está mudado, resolvido. Isso. Tá. E conselheiro André, tudo de novo. Vamos lá. O senhor continua com o seu voto? Eu só não entendi. A gente estava votando a admissibilidade, aí a relatora já votou mérito. Eu queria só um esclarecimento. Nós estamos votando a admissibilidade ou mérito? Porque a relatora já proferiu a admissibilidade e mérito. Eu queria só esse esclarecimento. Não, bom, vai. Conselheira Amélia, responde. Não, como eu alterei o conhecimento, né? Antes eu não conhecia, agora passando a conhecer, eu me adentrei ao mérito, mas não estamos votando ainda o mérito, né? Então, vamos rebobinar. Então, é o seguinte, de início, não ia conhecer. Aí, o doutor André proferiu o voto da forma, abrindo uma situação de não conhecimento pelo primeiro paradigma e um retorno para que se fizesse a admissibilidade pelo segundo paradigma. No caso, a conselheira relatora, ela alterou a posição dela, conhecendo do recurso. Aí, ela não tinha entrado no mérito ainda porque ela não tinha conhecido. Então, ela está proferindo o voto dela num sentido diverso de que ela está conhecendo e agora entrou no mérito para pegar provimento, tá certo? Então, agora vamos ter que fazer uma nova votação em relação a esse fato que aconteceu durante o debate. Então, rebobinando, a questão é essa. Aí eu pergunto ao senhor, doutor André, como o senhor vota nesse novo cenário de conhecimento e análise de mérito, como foi feito pela conselheira Amélia? Não, tudo bem, senhora presidente. É porque, como estava havendo uma discussão em torno da admissibilidade, eu imaginei que a votação fosse primeiro só em torno da admissibilidade, e aí, caso necessário, a depender da votação, do resultado da admissibilidade, aí que adentraríamos ao mérito. Mas então, já que a relatora ela se adiantou e já votou a admissibilidade de mérito, e a presidência está me orientando também assim fazer. Não estou orientando, não. É porque, só um minuto, acho que talvez eu não me fiz entender. Ela não estava conhecendo. A gente pode até botar o conhecimento primeiro, tá? Podemos botar o conhecimento primeiro, não tem problema. Então, vamos botar o conhecimento primeiro. A relatora mudou o entendimento para conhecer. Então, conselheiro André, só quero que o senhor vote a admissibilidade, o conhecimento, tá?
Então, vamos fazer dessa maneira. Vamos votar primeiro conhecimento e depois ela agora, em vez de não conhecer, ela está conhecendo. Tá certo, conselheira? É isso? Tá, então vamos só para o conhecimento, ok? Abre divergência para não conhecer, senhor presidente. Conselheira Lívia. Com a relatora. Não conheço. Conselheira Edeli. Com a relatora. Conselheiro Caio. Sendo coerente, então, uma vez afastado a constatação de insuficiência, eu acompanho a relatora. Bom, eu preciso amadurecer, tá? Eu ainda não firmei minha convicção, houve uma mudança aí de questionamento, e eu preciso, então, de uma vista de mesa, tá? Vou pedir a vista de mesa e, em seguida, a gente retorna esse processo, tá? Vou dar uma olhada no intervalo rapidinho e vamos passar para o próximo, então. É o Plastipel, é o 158, relatoria do conselheiro Caio. Ok, presidente, ele já está depositado. Peço para os colegas buscarem. Eu peço só um minuto aqui para abri-lo. Ok. Pode dar prosseguimento, presidente? Pode. Bom, trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão final 993, proferido pela segunda turma ordinária da terceira Câmara em outubro de 2012, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte para reduzir parcialmente exações de IR, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS referente à omissão de receitas apurada, cancelando também a multa agravada e afastando a qualificação da multa de ofício. Também foi dado provimento a todos os recursos voluntários dos sujeitos passivos. Eu colaciono aí a ementa para todos. Então, em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IRCS, PIS e COFINS, ano calendário 2005, referente então a essas infrações de omissão de receita, tendo sido não só arbitrado o lucro, como também aplicada a multa agravada, e exatamente, então, o centro do debate é essa questão do arbitramento do lucro e a multa agravada. Então, em seguida, no meu voto, eu ponho um trecho do relatório do recurso voluntário. Então, resumindo aqui, como visto, a DRJ negou provimento às impugnações da contribuinte dos sujeitos passivos, mantendo a exação integralmente, inclusive a responsabilidade inconformada, vem a recorrer dos sujeitos passivos ao CARF, dando margem, então, ao acórdão recorrido que eu acabei de relatar. Intimada desse resultado, a Procuradoria da Fazenda Nacional não embargou, mas interpôs imediatamente o recurso especial agora sobre análise, demonstrando a suposta existência da divergência jurisprudencial regimentalmente exigida. Do mesmo modo, o contribuinte também interpôs recurso especial, mas o apelo do contribuinte acabou não tendo seguimento por meio de despacho de admissibilidade e, posteriormente, também por despacho de reexame. Então, aqui nós só estamos diante do recurso da Fazenda Nacional, que foi parcialmente admitido através do despacho de admissibilidade de folhas 1141, que deu seguimento apenas ao tema da multa agravada, na multa agravada aplicada naquela circunstância em que a falta de atendimento, o silêncio do contribuinte também deu ensejo ao arbitramento. Então, vem a Fazenda trazendo paradigmas no sentido de que poderia, então, esse silêncio justificar simultaneamente o arbitramento e o agravamento da multa, diferente do que entendeu a turma ordinária. Ok? Em seguida, o contribuinte apresenta as contrarrazões, pugnando pela improcedência. Em seguida, o processo foi sorteado para esse conselheiro. Presidente, posso passar de admissibilidade? Pode. Então, reitera-se a tempestividade do recurso da Fazenda Nacional, nos termos do despacho de admissibilidade.
e desde já registra-se que o seu processamento vai ser dado nos termos do artigo 67 do RICARF da portaria 256 de 2009. Então, eu vou pedir licença para sair um pouco do que está registrado no meu voto, porque dentro daquilo que a gente debateu nos últimos dias, eu também estou na mesma circunstância, porque como eu identifiquei aqui, vocês podem olhar as folhas 8 do meu voto, eu ponho bem aqui no começo, ocorre que analisando o apelo, né, sob escrutínio, o acordo recorrido, coincidentemente, também é um paradigma da súmula 96. Então, eu estou na situação muito semelhante à da doutora Lívia, no último caso. Então, aqui é um recurso especial, tirado não por contrariedade à lei, já por divergência, mas na vigência ainda da portaria 256. Então, assim como os outros colegas, eu naturalmente fui por uma aplicação do parágrafo 3º do 67 do RICARF. Mas por uma questão do que a gente convencionou aqui, eu entendo que, por uma questão de coerência e isonomia, eu vou ter que alterar isso para conhecer, ok? Olhando a data da interposição do recurso especial, ele foi anterior a 2015. Então, o parágrafo 3º não estava vigente. Presidente, eu deixo isso para debate. Ver se alguém discorda, concorda, elogia. Conselheira Lívia, pediu a palavra já. Estou pensando aqui. Eu estava fazendo umas pesquisas enquanto se debatia, né? O princípio do tempus regit actum e a questão de não de se exigir as regras processuais para fim de interposição do recurso serem aquelas da data da decisão publicada. Isso foi decidido pelo STF quando a questão surgiu a preliminar de repercussão geral, foi decidido pelo STJ também em alguns casos. Pelo que eu estou analisando, é uma análise muito, que é meia hora no máximo que eu estou fazendo, é tudo pré-requisitos que tem que estar da petição do recurso. E tem muito mais base na lógica de que eu não posso exigir de quem está recorrendo cumprir requisitos que não estavam publicados na data da decisão publicada, na data da decisão que ele está contraditando. No caso da súmula CAF 96, a gente tem muito mais uma matéria de mérito e aliando com a economia processual, de você decidir alguma coisa contrária, é difícil decidir alguma coisa contrária ao próprio mérito você conhecer do recurso para decidir o mérito, sendo que o mérito está pré-julgado por causa da súmula, é ineficiente processualmente. Então, e não é um requisito recursal, você não está cerceando a defesa por não ter cumprido um requisito na petição que ela poderia ter cumprido diferente, ela faria o mesmo recurso, mesmo se tivesse depois da súmula. O recurso dela seria exatamente o mesmo, ela não teria nenhum descumprimento de requisitos. A questão é que o argumento que ela vai colocar, tanto antes quanto depois da súmula, não vai ser vitorioso, antes ou depois da publicação do novo regimento. Então, eu tendo a reformular, a gente colocou essa decisão como uma decisão para pensar, né? Eu tendo a reformular a questão do conhecimento aí pela eficiência processual, por não se tratar de uma regra processual de requisitos do recurso, e sim por uma matéria de mérito, para não conhecer com base em súmula. Deixando também a matéria para debate. Conselheira Edeli, depois conselheiro Caio. A primeira ponderação que eu ia colocar é que na redação original do voto do Caio, né, citado o acórdão 4819, e eu já fui olhar, ele é recurso especial pós-RICARF 2015, né? Então não seria diferente, não, mas só você coloca, eu sei que você vai reformular o voto, mas só ponderando em relação à colocação da Lívia, uma última ponderação, eu acho que a gente pode ter uma discussão aí se essa aplicação retroativa do regimento, ela é aplicável no conhecimento, mas não no segmento, no exame de admissibilidade. Acho que a gente talvez tenha que passar por essa discussão também. Mas isso só para ir juntando informações para aquilo que a gente vai discutir para a próxima sessão, para não atrapalhar mais essa sessão aqui. Ok. Conselheiro Caio, por favor. Obrigado.
Objetivamente, doutor Edeli, o recurso da Procuradoria, que é o que está sob julgamento, ele foi interposto em maio de 2013. Em maio de 2013, então, acho que já estava vigente o dispositivo correspondente ao parágrafo 3º do artigo 67? Não, por favor, você poderia abrir o microfone? O paradigma que você cita no seu voto, o 4819, que a gente não conheceu. A gente não conheceu porque aquele recurso já era pós 2015. Perfeito. Agora sim. Ok, gente? Então, você... Eu não terminei. Em relação à Lívia, eu ia dizer que a Lívia ponderou aqui, o recurso ele seria o mesmo, só ia mudar o desfecho meritório. Eu discordo por dois motivos. Um primeiro, bastante objetivo. Eu acho que, na verdade, o parágrafo 3º e até o parágrafo 12 do 67, eles não tratam não é questão de desfecho meritório, é requisito da pretensão recursal. Então, eu acho que eu sou muito convicto de que o novo regimento ele veio para afunilar, né, reduzir as hipóteses recursais. Então, eu acho que não é só uma questão de desfecho. Eu concordo, pessoalmente, assim, esquece a técnica, a minha vontade era também manter o entendimento de que, independentemente da data da interposição do recurso, se ele é contra a súmula, ele não será conhecido. Essa é a minha vontade, e isso que eu acho que é o que está a favor da celeridade, e por aí vai, e outros valores prestigiados pelo CARF. Só que eu acho que não é eu acho que também existe aquela questão de que é uma regra processual nova, mas que limita pretensões recursais. Ela é limitadora. Então, nesse sentido, né, eu discordo que o recurso seria o mesmo, só vai mudar o desfecho ou as razões para pleitear. Talvez o recurso ele não teria sido sequer interposto, ou ainda se interposto, certamente não admitido. Então, eu acho que é um pouco mais profundo o dilema aqui entre celeridade, né, que é o que eu acho que é a vontade da maioria, mas a gente estaria fazendo uma aplicação de uma norma que tolhe, que afunila, que diminui a pretensão recursal, sendo que o contribuinte, o recorrente, seja a fazenda ou o contribuinte, à época da interposição, ele não deu nenhuma causa para esse não conhecimento. É isso que eu discordo, no sentido que você falou, que apenas vai mudar o sinal, o fundamento, né? Bom, em relação ao meu voto, então, tendo em vista até o esclarecimento da doutora Edeli, eu mantenho, dentro do que a gente combinou, a questão de conhecer, apesar dele ser um paradigma da própria súmula, o recorrido. Então, só esclarecendo, eu estou tendo que adaptar, assim como os demais conselheiros, meu voto para conhecer. Eu vou deixar tudo que eu ponderei, só fazer uma frase, mas tendo em vista a data, eu tenho que conhecê-lo, ok? Ok. Conselheiro André, como vota? Senhor presidente, relator em relação ao conhecimento, só dando uma sugestão, eu sei que o debate é rico em torno dessa questão, e eu já tenho nada aí na sessão anterior ali, que estaríamos ali debatendo isso numa outra oportunidade, e aí, assim, se a gente for debater isso todas as vezes que forem surgir a mesma situação, acho que assim, a gente vai comprometer um pouco a nossa produtividade. Lógico que a produtividade tem que vir acompanhada da qualidade, mas isso também já deliberamos anteriormente. Vamos conversar a respeito disso e amadurecer. Considero realmente corretíssimo, adequado, principalmente em relação à celeridade, no caso aqui uma aplicação do regimento atual, para já não conhecer de plano, mas como nessa sessão já deliberamos, já votamos em um sentido, parece que não seria muito razoável agora a gente estar na mesma sessão aqui, já deliberando de uma maneira diferente, tá? Então, é só essa sugestão. Então, é só conhecimento que o relator votou, né? Então, não conheço, acompanho o relator. Conselheira Lívia. Só por uma questão de inércia, porque já votamos, mantenho então a posição pelo conhecimento, mas, sinceramente, estou reavaliando a questão. Ok, conselheira Edeli?
Com o relator. Conselheira Amélia? Com o relator. Eu também. Então, foi por unanimidade conhecido. Então, o relator vai passar para o mérito. Já passou, né? Já passou. Vamos então, acelerar, mas né? estou registrando aqui, então, como já dito, ele é paradigma da súmula 96, e nesse caso, inclusive, foi muito abordado a questão de que exatamente, expressamente, nesse caso, a inércia do contribuinte justifica arbitramento e multa, então não existe qualquer dúvida que é um caso da aplicação súmula 96. Conselheiro André? Conforme o relator ali, o pleno já considerou adequado esse recorrido como um precedente para a aprovação do paradigma. Eu até teria algumas considerações a respeito dessa posição, mas eu vou homenagear a posição do pleno, vou respeitar a posição do pleno e considerar a discussão aí já concretizada. Votou com o relator, só para confirmar, porque deu uma picotada no final sua fala. Com o relator. Ok. Conselheira Lívia? Não vou nem olhar o auto de infração, vou considerar as informações do voto com o relator. Conselheira Edeli? Com o relator. Conselheira Amélia? Com o relator. Eu também. Então, foi negado provimento por unanimidade, certo? Então, passemos agora para o... 161 foi retirado de pauta, tá? Vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos, gente? Oi? Antes de você interromper, o 158 é o que vai ser corrigido para ficar só o recurso. Sim. Desculpa, Caio, você fez certinho, tá? Recurso realmente da Fazenda, o contribuinte teve negado seguimento. Só que na hora, o e-processo colocou as duas situações. Então, a gente vai ter que mudar esse questionamento, avisar a Poliana, não sei se a Poliana está nos escutando, para acertar e não dar problema na ata depois, nem no e-processo. A gente... André quer falar? Fala, André. Só uma dúvida, não sei, porque eu vi, na sequência não seria o 159 ou ele teve alguma notícia? O 159, Alberton, é verdade. É porque o 160 estava marcado aqui e teve sustentação oral. É o 159, sim, tá certo, desculpa. Depois então, dá essa sequência, né? Dá essa sequência da pauta. Isso. Vamos voltar para o 150. Estava no 158, certo? Agora vamos para o 159 depois do intervalo. Só queria resolver essa questão do processo do Caio, que a Rose me orientou a falar com a Poliana. Foi essa orientação, tá? Então, só para avisar que é o processo número 158, para quem estiver me ouvindo aí. Vou só encerrar a gravação agora. Eu só queria registrar. Sim. Que ele foi indicado corretamente, hein? Foi indicado corretamente. Foi indicado corretamente, tá? Só para ficar claro, é só recurso da Fazenda. É só recurso da Fazenda. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente retorna, tá bom? Até já, então, pessoal.